Olá pessoal, este é mais um ShojoCast e eu estou gravando exatamente um mês depois do último programa. Desculpem a minha ausência, mas eu tive alguns contratempos, inclusive de saúde minha, da minha filha. Nada grave, mas acabei ainda empurrando e não gravei por um bom tempo. Este programa é a terceira edição, né, daquele comentando as estreias, né, de shoujo, josei e outros materiais que possam me interessar da temporada. Né? Para fazer esse programa, eu sempre conto com a ajuda da Jéssica, que mantém um controle mais preciso, né, do que está sendo lançado, do que não está sendo lançado em formato anime. E eu atrasei, até porque eu assisti, né? Tudo que já saiu, eu dei uma olhada no primeiro episódio, no primeiro e no segundo episódio, para não ter somente, né, uma resenha artificial, mas também para dar a minha opinião sobre esse início de temporada. Então, se você quiser ficar comigo, o programa vai começar. A temporada de verão japonesa, que equivale ao nosso inverno, ela abriu no dia 5 de julho. Né? Nós temos menos animes shoujo, josei este ano. Né? O primeiro a estrear foi Zutaboru Reijou wa Anenomoto Konyakusha ni Dekiai Sareru, né? Ou Betrothed to My Sister's Ex, que foi anunciado exatamente um ano atrás. Ele é derivado, né, de light novel, é publicado, né, tem um mangá, né, publicado na revista Gal Gal Monster. Então, é um material, se não me engano, josei, mas se fosse shoujo também não faria diferença nenhuma pelo andar da história. Eu assisti os 2 primeiros episódios, o terceiro episódio vai ao ar amanhã. Né? A protagonista dessa história se chama Marie. Ela é uma espécie de Cinderela, então lembrem aí o Atashi no Shawasena Kekon e outros materiais que exploram essa ideia da menina Cinderela. Ela não é amada, ela é filha legítima, mas ela não é amada pela família. Ela tem uma irmã mais velha, loura, bem kawaii, bichojo, aquela menina perfeitinha, muito prendada, muito educada, em quem os pais acreditam, né, que os pais acreditam que vai ter um excelente futuro. E ela tem um irmão caçula, que é o herdeiro da família. A família dela é uma família de nobres, né? O pai dela é barão e estão na beira da falência. Né? A Marie, né, além de fazer todo o trabalho doméstico, ela teve uma boa educação, porque ela faz o trabalho também de contabilidade e de secretariado do pai. Então, tudo ela faz, mas nem dormir dentro de casa ela dorme no lugar, num casebre do lado de fora. Motivos não sabemos, mas ela dorme lá. E está chegando o aniversário dela, e é marcada uma grande festa, e ela acredita, né, que será sua festa de aniversário, embora ela não entenda o motivo, porque ela ouviu desde pequena que ela não é bonita, que o cabelo ruivo dela é horrível, que ela é alta feito um homem, que ela não seria em nada comparável com a sua irmã, que se chama Anastácia. E aí até aquela coisa, né? A história se passa em um reino, né, que é aquela coisa, ambiente europeizado que mistura século XVIII, mistura século XIX, se duvidar mistura Idade Média, mistura tudo. Aquela coisa assim, Europa-like. Misturado também, porque você tem, né, um outro povo de uma outra república, que agora eu esqueci o nome, um nome difícil, não vou ter que parar, olhar e voltar, que é de onde vem o mocinho, né, que é o Quiros, é o Conde Quiros, né, que é um povo nômade, de pele mais escura, etc., e que são de inspiração indiana, barra árabe, aquela coisa bem genérica também. O traço é bonito, a animação é bonita, o traço é bonito e o figurino está bem acima da média, porque figurino nesses animes é complicado. Mas voltemos lá. Ter cabelo ruivo no século XVIII não era, e mesmo antes até, não era visto como algo desejável. Né? Era um cabelo que o cabelo vermelho passava mensagens meio ambíguas. Então, assim, uma mulher ruiva normalmente não era considerada uma beldade. E, claro, nada impediria de tingir seu cabelo ou de modificar, né, de tal maneira que pudesse ser mais agradável. Inclusive, a Maria Antonieta, uma das formas de ofendê-la quando ela chega a Versalhes, que ela tinha um cabelo louro, meio avermelhado, era chamá-la de ruiva. Então, assim, nada é explicado na história porque que o cabelo ruivo da menina
é tão assim desagradável, mas é a única coisa que eu posso pensar aí, né, em termos históricos, levando-se em consideração que a autora original está bebendo aí em alguma coisa que pareça história. Mas muito bem, a festa, enfim, não é para a mocinha, né, que é a Marie, mas é uma festa, tipo uma festa de apresentação da Anastácia à sociedade, em que o pai dela convidou todos os solteiros elegíveis do reino para que pudessem conhecer sua filha. A Marie, né, que está com um vestido que não é são os andrajos que ela veste, né, mas é um vestido que o próprio mocinho vai dizer que é um vestido de viúva ou de freira, não é um vestido que uma moça solteira usaria, nem de uma cor que uma moça solteira usaria para atrair um pretendente. Ela está lá na festa e está descabelada. Ninguém explica também porque essa menina anda descabelada, porque ela andar em andrajos é uma coisa. Ela ir descabelada para festa de aniversário já é uma outra coisa. Mas enfim, também ninguém explica isso aí também não. Marie, então, ela vai para o jardim, ela fica na beira de uma fontezinha chorando, e aí chega o tal Conde Quiros e a interpela, como se estivesse falando com uma criada, e pergunta onde é a entrada principal da festa e o que é que seja. E aí vai se desfazer o mal-entendido. A Marie diz que não é uma empregada, né, que ela é filha da casa. Ele está acompanhada pela Mio, né, que é a sua maid do guarda-costas. Todos esses animes da temporada têm maids e não sei por qual motivo, mas é uma maid do guarda-costas. Mio é uma personagem importante e, se precisar, ela desce o braço mesmo em quem quer que seja. Inclusive o pai da Marie, o barão. Marie, então, inicia uma conversa com o Quiros e ela fica fascinada pela roupa dele, e ela conhece tudo sobre o país, né, de onde ele é originário, e ele fica deslumbrado por ela mostrar interesse, por ela saber tudo. E porque o hobby dela, a única coisa, né, ela tem um hobby que é ler, é ficar enfiada na biblioteca. E quando ela vê que o Quiros está fascinado por ela, ela fica, né, se sentindo assim um tanto perturbada, e aí ela lembra que o pai e a mãe lhe disseram que uma mulher, né, jamais deve se mostrar sábia ou muito inteligente, que isso seria, né, uma vergonha para sua família. E aí ela foge. O Quiros acredita que ela está voltando para o salão, então ele vai até o salão. Ele acaba vendo a Anastácia no salão, mas ele não fala com ninguém. Ele sai de novo e procura por ela, mas não a encontra. Essa história dele procura por ela, isso é mostrado no segundo episódio como um flashback. E o Quiros, ele acredita que a Anastácia, né, que estava no salão, por ser menor, por ter uma aparência mais juvenil, por assim dizer, ela seria a irmã do meio, né? A irmã caçula, né? Das irmãs, né? Porque tem um menino que é o caçula de todos. E que a Marie seria a mais velha. E como ele sabe que a mais velha se chama Anastácia, ele manda um convite não, uma proposta de noivado para a Anastácia, que é prontamente recebida pelo pai, né? Pelo barão, que acredita que tirou a sorte grande, porque o Quiros é conde, mas logo que o pai dele morra, porque para ele não ser duque ainda, o pai tem que estar vivo, e o pai dele não apareceu ainda, ele logo será duque. Então, apesar, né, de situações que eu já comento, ele seria o par ideal. Só que a Anastácia, que não é uma menina má, ela gosta muito da Marie, ela gosta muito da irmã, e ela tem um segredo. A Anastácia, ela aprendeu sozinha a costurar muito bem, e ela sonha, caso a família vá à bancarrota de uma vez e ela não seja obrigada a se casar, ela sonha em se tornar estilista na capital. Anastácia morre pelo caminho, então carruagem cai num penhasco e ela morre, né? Nina the Starry Bride Feelings, né? E quem avançou mais do que o anime foi, e quem continua lendo mangá sabe do que eu estou falando. A Anastácia provavelmente não morreu, ela fugiu e ela deve estar tentando iniciar sua vida nova na capital com outra identidade. Mas muito bem. Como a família, né, o barão, tinha vendido todos os presentes de noivado, né, ele diz que a Marie vai ser a substituta, isso sem avisar o Quiros, né? Então Marie é colocada dentro da carruagem com um belo vestido de noiva, o figurino é muito bom, repito, mas descabelada, motivos também não sei, e com um véu cobrindo o seu rosto.
E o pai diz, né, que mesmo que o casamento não desse certo, e o pai diz que tem certeza que não vai dar certo, porque ela é desengonçada, ela é feia, ela não tem atributos que atraem homem nenhum, ela deve pelo menos passar a primeira noite com o Kyros e voltar para casa, né? Voltar para casa porque eu imagino, isso não é dito, né, que ela se ela engravidar nessa primeira noite, eles vão conseguir barganhar alguma coisa, economicamente falando, com o Duque. E antes da Marie partir, né, ela é quase morta a pancadas pela mãe, porque a mãe vem em cima dela dizendo que ela é uma maldita e quem deveria ter morrido era ela e não a Anastácia. Quando eles chegam na porta do castelo do Duque, do Conde, melhor dizendo, os guardas não querem deixá-los entrar, o Conde não quer ver ninguém, ele na verdade está em luto profundo pela morte da noiva, e a Mio, né, aparece, a Meido, e ela aí identifica, né, a Marie como a moça, né, que falou com o Conde, né, e identifica depois dela ter que colocar, né, o barão, pai da Marie, no seu lugar, porque ele quer entrar de qualquer jeito. Então, é aí que eu descobri que ela é a Meido guarda-costas, né, que ela não está andando com o Conde por motivo tão aleatório assim. É aleatória a roupa dela, mas não é tão aleatório ela estar com ele. E ela reconhece a Marie e ela leva a Marie, né, até a presença do Conde. O Conde não quer receber ninguém e a Marie ouve o Conde dizendo que amava Anastácia, que ele não vai casar com mais ninguém, etc, etc, etc. Então Marie fica se sentindo muito mal. Ela já se sente mal normalmente, ela tem uma baixíssima autoestima. E aí, quando o Kyros vê que ele fez uma confusão, que na verdade a Anastácia era a irmã mais velha e que ele deveria ter pedido a mão de Marie, ele fica fascinado e ele dá ordem para que Mio leve Marie, né, e a acomode muito bem, a leve lá aos banhos para que ela possa ser perfumada. Ele mandou encomendar um guarda-roupa completo para ela, então ela é arrumada e ela fica mais bonita do que ela já é, e ela é penteada, porque o cabelo aí é um problema, esse cabelo despenteado dela. Algo que eu li que foi mudado das novels para o anime e que poderia dar uma pista para Marie de que ela era a noiva esperada é porque, junto com o pedido de casamento, o Kyros teria mandado, um dos presentes seria um vestido que foi pensado para uma moça alta, né? Para uma moça que não seria a Anastácia, né? Mas isso é tirado do anime. Então, o Kyros fica mais fascinado por ela ainda quando a vê arrumada, apresenta a Marie para a mãe dele. E a mãe dele é uma mulher belíssima, né, que tem uma aparência indiana e se veste com algo que parece um sari. A mãe aprova a Marie com uma questão, ela levanta que ela tem que mostrar mais autoconfiança, porque ela vai ser esposa de um duque, né? E no fim desse episódio, o Kyros pede Marie em casamento, ela diz que não pode aceitar e sai correndo do salão. No episódio 2, a gente tem um flashback, que foi até surpreendente, né? Mostrando o passado do Kyros. A mãe do Kyros é concubina do Duque, ela não é a esposa. O Duque tinha uma esposa que tinha lhe dado 3 filhas, pelo menos 3 meninas aparecem nesse episódio. E ele leva a concubina, que é desse povo nômade, que o pessoal daquele reino considerava bárbaro, para dentro de casa. Aí, de novo, né? A autora quer retratar um mundo Europa-like. No mundo Europa-like, levar a concubina para dentro de casa é algo inaceitável. A concubina, ela teria uma casa à parte, poderia viver muito bem, poderia ter até muito mais atenção do que a família, mas levar para dentro de casa isso não acontece. Isso acontece em cortes orientais, né? Em que você tem harém e coisa e tal, mas não numa corte europeia, numa nobreza europeia. Isso começando lá na Idade Média. E daria ruim. Isso daria ruim. Né? Não ter amantes ou ter concubinas, mas botá-la dentro de casa não era aceitável. Mas muito bem. A esposa do Duque trata muito bem o Kyros. Muito bem mesmo. Eu até me surpreendi. Né? Então ela aceita a ideia, né, de que ele é filho do marido e ela é muito gentil com ele. Mas ela odeia a mãe do Kyros. Né? É perfeitamente aceitável e, inclusive,
ela trata, né, a mãe do Kyrus muito mal. Só que, né, a esposa, né, oficial, ela ouve, né, o marido conversando com o Kyrus e a concubina e dizendo que ele vai ser o herdeiro, né, de tudo que é dele, nas terras e do título. E aí a gente tem uma situação, né, que é muito perturbadora, que é o suicídio dessa mulher. Então ela tira a sua própria vida. E eu acreditei quando ela apareceu que ela tentaria matar a criança, mas ela, na verdade, se mata. O Kyrus fica muito traumatizado, né, com a morte da madrasta, por assim dizer, e ele até vai ter problemas para comer doces, porque a madrasta costumava lhe dar, né, fazer e lhe dar uns biscoitos, né, uns cookies muito, muito gostosos, né? E ele fica, ele come doce, mas com muita relutância, né? E do lado, quando ela morre, né, do lado dela tem o veneno e a cestinha com os cookies, né? Eu achei que ela ia usar aqueles cookies para tentar matar a criança. A mãe do Kyrus vai embora com ele, né? Volta para a república lá de onde ela veio, né? Para o seu povo nômade comercial, etc., né? Em situação normal, esse duque, né, que queria tanto um filho homem, jamais deixaria ela ir embora levando a criança, mas enfim, isso também nada é dito. Vai que a mulher tem poderes mágicos, a gente não sabe, vai descobrir depois. E o Kyrus, ele retorna já crescido, né, mas não mora com o pai, eles moram num lugar à parte, né, e também não é mais mostrado as irmãs dele, pelo menos nesse segundo episódio. O Kyrus, então, ele entra naquele circuito de casamentos, ele é, né, um par muito desejável, mas nós temos a introdução de algumas questões, né? O povo dele é visto como bárbaro, o povo da mãe dele, a mãe dele é uma concubina, e ele tem pele escura, então há um componente de racismo que talvez seja desenvolvido e ele, inclusive, decide ir, né? Ele evitava os eventos sociais, porque ele queria distância da nobreza do país, mas ele decide ir até a festa do pai da Marie, né, para Anastácia, porque como o barão era um falido, então era melhor que ele se casasse com uma noiva nobre, mas falida, porque ele teria maior controle sobre ela e sobre a família dela. Esse é o objetivo, só que ele acaba se apaixonando pela Marie. Então, no segundo episódio, a gente tem esse flashback que é longo, a gente tem a Marie olhando no espelho, há várias cenas de espelho em que ela olha e não se reconhece, né? Então a gente vai ter essa questão da baixa autoestima, vai ser algo marcante a partir daí. Nós temos o Kyrus se sentindo culpado, porque Marie ouviu, né, aquilo que ele disse a respeito da Anastácia, então ela acha que ela não é desejável, que ela é só uma substituta. Então, esse anime, né, pelo primeiro episódio, ele não me conquistou. O segundo episódio me pareceu mais promissor, porque no primeiro episódio você não tem um motivo para estender essa história. Bastaria que o Kyrus convencesse Marie de que ela é amada, de que ela é desejada, porque ele é apaixonado por ela. Ela não vai ter que conquistar o noivo, né? O noivo já está com os 4 pneus arriados por ela. O segundo episódio vai introduzir essas tensões do passado dele, que talvez façam diferença. Também não acho que a família dela não vai querer lucrar, né, com esse casamento. Inclusive, o Kyrus tenta arrancar da Marie a todo momento se ela era maltratada. Ele já sabe que era, né, se ela era maltratada, etc. E ela acaba soltando, né, quando ele se declara de novo, que ela precisa voltar para casa para pedir orientação para o pai e para a mãe do que ela deveria fazer. E conta, né, que o pai disse que ela dormisse com ele, passasse com ele uma noite e depois, se ele quisesse. Enfim, aí ele fica indignadíssimo e diz que se o barão ou a baronesa viessem visitar, ele não queria que a Marie encontrasse sozinho, né, sozinha com os pais, ele deveria estar presente, o Ami presente. Assim, no final do episódio são apresentadas 2 outras maids que ficariam ali cuidando de Marie, e as 2 têm caras de mulheres mais, né, de quem esconde alguma coisa, são vilãs, com certeza. Podem não ser vilãs até o final da história, mas nesse momento são. Então vamos ver o que essas 2 maids sinistras vão aprontar. Então é isso que eu tenho até agora sobre essa história. Tem mangá, tem scanlations em inglês com certeza, tem os livros. Eu até fiquei com vontade de comprar o primeiro livro, está sendo lançado nos Estados Unidos, mas a editora que está lançando só está lançando em formato físico, não está lançando em Kindle, e aí eu teria que esperar sei lá quanto tempo. E por estar em formato físico, o livro está custando quase R$100 e eu não vou gastar esse dinheiro com ele. Mas enfim,
É um anime, né, que é bem, né, você olha, você sabe que é shoujo, você sabe que trabalha, né, dentro de uma série de clichês que a gente já conhece. Então, Zutaboru Reijou wa Ane no Muto Konyakusha Nidekiai Sareru foi o primeiro a estrear. O segundo a estrear é o Secrets of the Silent Witch. Tá? E em japonês está escrito exatamente aquilo ali em katakana, aí depois tem outras informações. Esse anime, né, a outra personagem se chama Marie, essa protagonista aqui se chama Mônica. Né? Mônica. Todo mundo tem nome também europeu, ocidental, enfim, britânico, de preferência. Mônica Everett é a nossa protagonista, é a bruxinha. Vamos lá. The Secrets of the Silent Witch começou como novel. E uma novel que começou sendo publicada num site que é o site que é o ponto de partida de praticamente boa parte dos grandes sucessos hoje. Né? Foi lá que começou o Atashi no Shao Asenakekon. Então é tipo um site que, se não me engano, se chamaria em português Quero Ser, né, um novelista. Tudo que é publicado nesse site, eu imagino que são milhares e milhares e milhares, né, de capítulos e primeiros capítulos, enfim, acaba sendo avaliado por alguma editora, e a Kadokawa comprou o Secrets of the Silent Witch. E os livros são lançados num selo para o público masculino. Porém, o mangá, o primeiro mangá, porque há 2 mangás, mas o primeiro a sair, sai numa revista Josei. Está tudo em andamento. Um segundo mangá sai numa revista Shonen. Os livros poderiam estar num selo também voltados para o público feminino? Poderiam, porque Silent Witch é um material daquele tipo anime para toda a família. O que é que nós temos? Estamos num reino Europa-like também, onde você tem um reino vizinho, né, de onde saem os dragões que querem arrasar esse reino. Esse reino tem 7 magos superpoderosos, e a Mônica, apesar de ser uma adolescente, é um desses magos. Só que Mônica tem fobia social. Ninguém conhece sua voz, ninguém conhece seu rosto. Ela é muito poderosa, e ela é mais poderosa ainda porque ela desenvolveu uma capacidade que é de fazer feitiços silenciosos. Ela não precisa nem mover as mãos, embora ela mova, ela não precisa vocalizar, embora ela o faça. Né? E isso me fez lembrar do filme Merlin, né, com Helena Bonham Carter e o Sam Neill, né, que eu acho que eu estou falando o elenco corretamente, já faz muito tempo que eu vi esse filme, em que num determinado momento, né, quando o Merlin está em treinamento, é explicado para ele, né, que há 3 níveis de magia. Né? O primeiro nível de magia é aquele em que o feiticeiro, a feiticeira, precisa usar gestos e palavras, né, para invocar a magia. O segundo nível é aquele em que o feiticeiro só precisa usar as palavras, não precisa mais nenhum gestual. Né? E o terceiro nível, mais elevado, seria aquele que o feiticeiro só precisa mentalizar o feitiço. Isso também aparece mal e mal em Harry Potter, se eu bem me lembro. Né? Mas, enfim. Mônica vive isolada no meio da floresta, numa cabana, com o seu gato, que se chama Nero, que é um familiar, né, e que vira um menino, que é o jovem, é o rapaz mais bonito do anime até agora, é o Nero, né, transformado. Ela passa o tempo inteiro estudando, e ela fica escrevendo, fazendo cálculos matemáticos. Ela tem um hiperfoco, que é em matemática. A gente não entendeu ainda, não dá para entender ainda muito bem as razões, mas alguma coisa já se indica, né? O pai da Mônica parece que ele era matemático ou algo do gênero, então ela tem pilhas e pilhas de papel escritos, onde ela está tentando resolver uma equação que é uma equação impossível, por assim dizer, pelo que eu entendi. E ela participou, né, de uma grande batalha recentemente, derrotou uns dragões, etc. E aí, de repente, vem uma menininha que mora na vila e que traz comida para ela. E a Mônica praticamente não consegue falar com a menina, nem dizer o roiô, ou o que quer que seja. E aí, essa menina, que tem mais ou menos a idade dela, diz que há umas pessoas estranhas procurando por ela na vila e que são magos poderosos. E aí um deles aparece naquele momento, que é o Louis. Né? Louis
ele é apresentado como tendo sido colega de escola de Mônica, e Mônica cursou uma escola de magia. Eu imagino que ela fosse uma superdotada, porque Luís já é um homem adulto, casado com uma mulher que tem aparência adulta, então ele não é um adolescente como a Mônica é, né? E ele chega, né, meio que convocando a Mônica para uma missão que ela deveria servir de guarda-costas para o segundo príncipe do reino, porque ele recebeu a incumbência de cuidar do primeiro e do segundo príncipe, mas o segundo príncipe ia para a escola, para a academia. Então, anime que tem escola, né, aquela coisa, anime com dinâmica escolar também, academia para nobreza, etc e tal. E o Luís, ele intimida a Mônica, né, para que a Mônica aceite essa missão. O Luís também está acompanhado por uma meido, motivos também não sabemos, né? E eu odeio essas meidos aleatórias, eu realmente odeio, que faz magias. E aí a gente tem uma incongruência no anime logo no início, porque a Meido, ela lança um feitiço, que é um feitiço que vai impedir que qualquer pessoa ouça o que eles estão conversando ali dentro daquela casa, e ela não usa nem gestos, nem palavras, ela lança o feitiço com pensamento. Então, se a Mônica é a única que é capaz de fazer isso, e por isso ela é brilhante, e por isso ela é um gênio, não sei o que aquela cena está fazendo ali. Mas o fato é que Mônica tem que ir para essa academia de magia, disfarçada de aluna, então ele vai criar uma história para ela, e ela vai acompanhando a filha do nobre, do conde, que ela salvou quando ela destruiu os dragões, e que é uma fangirl da Mônica, né? E que é o Mojo-sama. O que é o Mojo-sama? Né? Aquela menina, moça, né, de anime, que normalmente é rica, muito bem educada, que tem aquele loura, normalmente, ou cabelos cor de mel e com aqueles imensos cachos e etc. Isso é um personagem tipo. Eu tenho que gravar um programa sobre isso, de shoujo mangá, que vem lá da década de 1970, né? E você tem vários exemplos aí. Mas, enfim, né? Essa menina, ela vem, né? E aí o Luís cria uma história para Mônica. Mônica seria, aparentemente, a filha bastarda do conde anterior. Quando o conde morre, a esposa do conde descobre essa criança, vê a semelhança dela com seu marido e decide acolher aquela criança, mesmo tendo sido fruto de um adultério. Até aí nada, né? Só que a condessa morre e Mônica acaba ficando como agregada na casa do herdeiro, né? Do sujeito que herda o condado, que deveria ser o parente masculino mais próximo. E aí ela é reduzida à condição de serviçal, de Cinderela. Mas também, não sabemos o motivo, ela vai com a mocinha, né, que é a filha do conde, para a academia. A filha do conde é uma graça de personagem, simpaticíssima, porque ela está treinando para ser o Mojo-sama do mal, né, para poder enganar, né? Ela também tem que fingir ser um personagem. Então ela imita aquela risada, que é a risada típica de vilã. Então ela é extremamente competente nisso. A filha do conde e a Mônica vão para a academia, e aí ela chegando lá, né, a caminho é o final do primeiro episódio. No segundo episódio, ela chega na academia, ela é tratada, né, ela sofre bullying, né, das meninas da nobreza, ela é chamada de caipira. Ela quer ter o seu próprio espaço, ela não se sente bem dormindo com a Ojo-sama, né, com a filha do conde, porque elas iriam dividir o mesmo quarto. E aí a Ojo-sama diz, não, eu vou deixar que eu resolvo, né? E aí, quando ela chega na frente do diretor, ela fala, eu não aceito dormir com essa criada. Como é que eu, a filha de um conde, vou dividir meu quarto? Ah, mas todo mundo divide o quarto aqui, não tem outros, se vire. Para ela serve qualquer coisa, serve um porão, serve um sótão, serve até uma cocheira. E aí a Mônica acaba ficando no sótão, né, da academia, do prédio lá do dormitório. E para ela é muito bom, ela ali fica com o Nero, ela continua lá fazendo seus exercícios de matemática. Só que ela sofre, né, toda essa situação de bullying, né, é humilhada inclusive pelo professor, pela sua atitude. A atitude dela não seria digna daquela academia para a elite da elite, é uma academia para mágicos, para quem tem poder mágico. E a gente conhece o príncipe, né, o segundo príncipe, que é
é o presidente do Conselho de Estudantes do Seitokai, né? Então toda a história que tem escola normalmente tem o Seitokai, né? Principalmente. E aí o Seitokai ele tem aquela composição bem clichê, tem o príncipe, que é o presidente, que é um menino de bom coração, muito bonito, etc. Tem o garoto esquentadinho, tem o garoto que é bom de cálculo, tem o garoto, enfim, mais sensível, e tem uma garota que também tem os cachos de Ojo-sama, porque ela é uma Ojo-sama, loura, né? E a Marie, né, ela quer fugir de qualquer jeito do convívio e ela vai e acaba entrando num jardim de rosas na hora do almoço, com o seu almoço, que são não são nozes, né? Nem são amêndoas, é um outro tipo de nut, né, que eu esqueci o nome, né, mas eu gosto também, gosto de todas elas, né, mas esqueci. E aí ela acaba sendo pega, né, por um dos garotos que estava com o príncipe, que bate nela até e diz que você é assassina, que quer matar o príncipe, etc e tal, e ela explica que não, e aí o príncipe vem e diz, não, olha que ela parece um esquilinho, porque vê as nozezinhas que ela está, ela é um esquilinho assustado, e efetivamente nessa hora cai alguma coisa, um pote que o objetivo era acertar o príncipe, mas acabaria acertando a Mônica, o príncipe a protege com seu corpo, a salva e tal. Mônica, então, acaba ficando cara a cara com o príncipe, né, ele em cima dela, os dois se olham e ela se apaixona perdidamente por ele. Ela só tem 16 anos, né, isso é dito, ela está no segundo ano, acredito que a Ojo-sama esteja no primeiro. Elas não estão na mesma sala. Mas na sala dela tem uma menina nova rica, que é a única que fala com ela, que vai forçar uma amizade com a Mônica, inclusive arrumando o cabelo dela, porque a Mônica não arruma seu cabelo direito, também vive meio descabelada. Então ela arruma o cabelo de Mônica. Mônica fica muito envergonhada, mas no outro dia ela vai se esforçar por falar com a menina e agradecer, mas para ela é muito difícil. Nesse segundo episódio são mostrados uns pesadelos que a Mônica tem. Sonho e pesadelo, né? O sonho, ela vê o pai fazendo lá os cálculos matemáticos, então ela continuou o trabalho do pai no sentido de tentar resolver a tal da equação. E no outro é um pesadelo em que ela está em andrajos, muito assustada, ela é criança ainda e tem um homem que joga uma garrafa que explode na parede em cima da cabeça dela e que diz para ela parar de recitar números, né? Eu imagino que a mãe dela tenha morrido quando ela nasceu e que o pai vai morrer em algum momento, aí ela vai ficar sozinha, mas nada é dito e eu também não fui atrás de spoilers, tá? Então, nesse segundo episódio, a Mônica, ela acaba vendo à noite da janela uma figura saindo do dormitório coberta com uma capa. E no outro dia ela acaba sendo levada, né, à força até a sala do Seitokai, e lá ela vai perguntar, né, muito assustada, mas ela tem coragem de perguntar para o príncipe o que ele estava fazendo do lado de fora do dormitório tarde da noite. Aí o rapaz que está com ele se assusta, mas como assim? Você saiu, você sabe que corre risco de vida, que há alguém tentando te matar, porque eles tinham descoberto que tinha um membro do conselho de estudantes estava desviando verbas, então aparentemente é isso, mas pode não ser isso, né? Algum aliado dele, alguém que estava roubando dinheiro. E a Mônica, e aí o príncipe nega que tinha saído e a Mônica diz, eu tenho certeza. E aí ela pega um giz e ela explica no quadro usando ângulos e proporção áurea e não sei o que só pode ter sido ele. Então, assim, nesse anime a gente vai ter um monte de blá 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 matemático. E quando ela está penteando o cabelo lá, volta a falar com a menina, ela também diz, né, que o cabelo tem que estar dividido perfeitamente, alinhado num ângulo tal. Então, assim, esse blá 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 matemático me escapa. Não sei também se ele faz sentido, então se alguém entende de matemática, por favor, né, me diga, se quiser me dizer se faz sentido ou não, por gentileza. Mas o fato é que a Mônica, ela busca na matemática uma espécie de saída para a solidão, né, onde ela se expressa. Então, quando ela está explicando lá a equação do cálculo da altura do príncipe, não sei o que, proporção áurea de Campbell 4, ela consegue falar e depois ela trava, né? E é nesse pé que a gente está, né? Então vamos ter aí um anime
que é para toda a família, que tem personagens muito clichês, mas que são simpáticas. Temos o drama de Mônica, que agora eu quero saber qual foi o trauma do passado de Mônica. E esse anime também estreou no dia 5 de julho. Está na Crunchyroll, o outro também está na Crunchyroll, o primeiro que eu comentei. E ver aí qual é o segredo do passado de Mônica, né? E se a gente vai ficar muito naquela história de intrigas estudantis, etc., ou se a coisa vai ter um outro aprofundamento, né? Os dragões, né, do primeiro episódio são os dragões assim bem, né, bem impressionantes e tal, inclusive um parece um kaiju, né, aqueles monstros de filme e tal, e a Mônica é muito poderosa, né? Mas também não sei como é que ela vai usar seus poderes aí nessa escola. A animação também muito boa, o figurino é um figurino, né, meio padrão, mas também não ofende ninguém, né? Deve ter alguma situação de baile, aí vamos ver se houver um baile, como é que vai ser a roupa dessas meninas e por aí vai, a roupa dos meninos. Mas a princípio a animação tem qualidade, né? A qualidade de animação é boa, pelo menos do primeiro e segundo episódio, e é esse anime que tem potencial para fazer sucesso e fazer sucesso com todos os públicos. E a princípio, né, eu não teria como dizer, né, colocar ali no anime e dizer este anime é shonen, este anime é seinen, este anime é josei, mas o mangá, pelo menos um deles é josei. E tem Scanlation, se procurar vocês acham por aí. Outro anime da temporada é o Binan Koukou Chikyu Boibu, né? A cada nova temporada, e aí temporada desse anime, a primeira temporada dele foi em 2015, e antes ele teve light novel, jogo, mangá, enfim, é uma franquia para o público feminino, né? Tem esse nome que não muda, Binan Koukou Chikyu Boibu. Eles são os meninos do Clube de Defesa da Terra, que é o clube dos meninos preguiçosos da escola, porque eles ficam se reunindo para fazer nada, né? Assim que o resto da escola vê, né? E eles se tornam garotos mágicos, né? Então, é o primeiro anime de garotos mágicos que existe. Acho que não fizeram outro, né? Você até tem anime de garotos idol e por aí vai, mas garotos mágicos é o Binokoku, que é o, né? É o anime, né, de garotos mágicos. Essa temporada, que é a quarta, ela se chama Haikara. Já teve filme para o cinema também, animado, etc. E acredito que a novidade dessa temporada, mas eu não costumo assistir essa série, né, não vi praticamente nada das séries anteriores, é o fato dela se passar no passado. Ela se passa, acredito, na era Taisho, né, que começou entre 1912 e 1926. É uma era que vem depois da era Meiji, continua sendo uma era de grande progresso econômico, progresso social, influência ocidental nos costumes. Se passa no passado. Eu achei curioso porque quando eu li a resenha, e o fato da resenha não me trazer muita coisa me fez ir lá assistir pelo menos o primeiro episódio, o segundo eu não vi. Os meninos, eles estão no banho, né? Eles estão tomando banho de manhã no banho coletivo da escola, né? E o anime ele é cheio dessas brincadeirinhas, né? De sugestão BL e coisa e tal, né? Tem tudo ali, tudo aquilo que atrai, né, uma fatia considerável do público feminino para as histórias, né? Aquele flerte que não é flerte, né? Enfim. Mas, vamos lá, né? Que eles estariam ali dentro tomando banho e de repente sai um gato, parecendo mais slime, um gato preto do fundo da água, e esse gato está vindo do futuro com uma mensagem. Eu imaginei que era do futuro em relação ao nosso futuro, mas não, esses meninos estão no passado. O uniforme da escola, inclusive, não é nem aquele uniforme tradicional Gakuran, né? Aquele preto com a golinha alta, mas é uma hakama, né? Que é o kimono, que é principalmente mostrado em mangás e animes como o uniforme escolar das meninas, né? Mas que era usado também por homens, né? Mas normalmente quando se mostra já alguma escola no início aí do século, você já mostra os meninos com Gakuran, mas eles não usam Gakuran. Enfim, eles estão nesse passado, vem esse gato com uma mensagem do futuro, dizendo que eles deveriam formar aí, né, que eles receberiam aí poderes mágicos, iriam lutar para defender a Terra, etc.
E nesse primeiro episódio vem 3 vilões do futuro, que também são 3 garotos muito bichonem, muito bonitos, vestindo uniformes militares, né? Assim, daquele tipo bem estilizado. E se os meninos do Clube de Defesa da Terra têm um gato, né? Como seu mascote mágico, os vilões que vêm do futuro têm um castor, se não me engano, lilás, né? Enfim, tudo é muito colorido, cenas de transformação elaboradas, que lembram as de Sailor Moon, sabendo vocês que Sailor Moon não criou esse tipo de cena de transformação, isso vem lá de trás, Cut Honey e outras séries que já trazem esse tipo de transformação, mas Sailor Moon, né, é aquilo que atinge o ápice e depois todo mundo imita muito o que Sailor Moon vai fazer. Então, é uma série galhofa, é uma série que brinca com os clichês de garotas mágicas, colocando garotos no lugar, com essas roupas super coloridas, com laços e coisa e tal. O gato aparece preto no fundo lá do banho, né, do banho coletivo, e depois ele fica dessa cor aí meio laranja, meio vermelha, né? E esse é o grupo dos meninos que já está desde o início. Não sei se ao longo da história vamos ter mais meninos aparecendo. Então, eu vi, para quem gosta desse tipo de série, é muito divertida, tá na 4ª temporada, é porque faz sucesso, já teve filme pro cinema, enfim. Então é uma série muito bem sucedida, de franquia de, vamos botar entre aspas aí, porque eles não são de garoto mágico. O 4º anime da temporada é derivado de um mangá shoujo, na verdade um webcomic, o que eles chamam também de mangá vertical, né? Colorido, que é o Kizu Darake Seijou Iori Houfuku Wokomete. Tem scanlation de praticamente tudo. Acho que a série já terminou. Já terminou, sim. Tem scanlation de tudo. Em inglês tem, pelo menos. Essa série tem uma história interessante, apesar de cair naquele clichê da santa, né, da sacerdotisa, que é uma das coisas que estão na moda. Eu até peço desculpas pelos barulhos de fundo, né? Sempre tem barulho de fundo, infelizmente, não tem como. Esse anime, ele tem uma história potencialmente interessante, mas ele tem um problema. A animação é muito pobre. Ele é aquilo que agora estão chamando de light anime. São animes curtos, com baixo investimento na produção. Já é dito, né? De baixo investimento, curto. Cada episódio tem 14 minutos, quando a média de um episódio de anime normal é de 23 minutos. Então, é isso, né? E ele é quase, né, uma VOMIC. O que é uma VOMIC? Videocomic. Tem muito no YouTube, quando você quer fazer propaganda de um determinado mangá, se contratam dubladores e aí pegam pequenas parcelas desse mangá, colocam a dublagem e você vai passando, né, as imagens. Nesse caso, praticamente é isso, né? Uma movimentação muito precária, boca mexendo e por aí vai. Então, mas vamos lá. De novo, estamos em um mundo Europa-like, né? Que século não sei, 19, 18, não sei que século eles estão, mas é por aí. Século 19, século 18. Lua é uma candidata a sacerdotisa. Não fica claro no primeiro episódio que as candidatas, elas estão disputando para ser a sacerdotisa daquele reino, ou se todas elas serão sacerdotisas. Também não é mostrado nenhuma sacerdotisa formada, completa. Então, Lu é candidata. Lu é uma pobre órfã que foi acolhida no santuário pelo sumo sacerdote local. Então, ela se esforça para, né, poder pagar a caridade que lhe foi feita. Ela é muito gentil, ela é muito bonita, ela tem poderes, né? Mas os poderes dela de cura são complicados, porque ela cura as pessoas e, ao fazê-lo, ela transfere para si a doença ou o ferimento que aquela pessoa tem, e aí ela tem que usar seu poder para se curar. É dito logo no início por ela, em pensamento, que ela tem um outro poder que ela não pode revelar a ninguém. Esse poder ela mantém guardado com ela. A Lua sofre discriminação, né? Bullying, tipo escola, né? Eu falei lá da Mônica, a mesma coisa. Ela é discriminada pelas outras candidatas, porque ninguém sabe a origem dela, porque ela tem um poder que é um poder incompleto, né? Daí em inglês o título é The Broken Santa alguma coisa, né? Quebrada, né? Que ela é quebrada, que ela é incompleta, que ela é imperfeita.
mas ela tem uma outra candidata a sacerdotisa, que é a nossa Ojo-sama do mal, que é a Ariane, né? Que tem cachos, que é loura, e que, enfim, ela finge que é amiga de Lua, fica sempre perto de Lua, finge que ele estimula, que ele dá apoio, inclusive em relação à paixão que a Lua tem pelo capitão da guarda, que é o Sir Garrett. E Garrett foi alguém que, quando a Lua estava começando, né, a se tornar sacerdotisa, ele vai dar um apoio a ela, né? Ela não consegue curá-lo de uma feridinha, e aí ele diz, não, você está só começando, com trabalho, com esforço, você vai conseguir chegar, né? E aí ela olha de longe aquele rapaz e a Ariane diz, nós sacerdotisas não somos proibidas de nos casar, nós podemos ser sacerdotisas e sermos casadas, você pode, né, desejar o Garrett. E aí, nesse primeiro episódio, Garrett chega muito ferido, à beira da morte, e ele vai morrer, né? E parece que não tem mais ninguém lá que possa fazer o serviço, e Lua entra escondida onde o Garrett está e cura o rapaz, só que ele está completamente destroçado, e aí ela fica completamente destroçada, a ponto de desmaiar e não poder usar seu poder de cura em si mesma, e ela acorda um mês depois de um coma, e a enfermeira que está cuidando dela diz para ela, né, que seria bom que se ela tivesse morrido, porque agora todo mundo sabe, né, que ela era uma devassa, né, que ela foi ferida, foi encontrada ferida do lado de fora do templo e que ela foi atacada por homens, que ela tinha saído para, enfim, né, se dar ao desfrute com os homens da vila, dos arredores. Ela não entende nada e aí ela vai, né, ela levanta mesmo fraca ainda, né, ela quer encontrar a Ariane, encontrar alguém que lhe diga o que está acontecendo, ela não está entendendo, né, porque a última coisa que ela lembra foi que ela salvou o Garrett. E aí, pelo caminho, né, ela vai ouvindo as outras candidatas, né, que estão lá comentando como é que ela ainda tem a cara de sair por aqui, ela deveria ter morrido, essa mulher que mancha todas nós com seu comportamento e que explorava a pobre Ariane, fingia, né, que era ela que fazia, né, que estava curando as pessoas, quando na verdade era a Ariane. Enfim, a Ariane, também não sabemos ainda como ela executou tudo isso, armou para que Lua, né, estivesse nessa situação comprometedora, roubou para ela, né, os bons feitos que Lua, né, tinha executado, inclusive Ariane se apresenta com ela tendo curado Garrett e ela está noiva de Garrett. E quando Lua, desesperada, vai pedir alguma informação, Ariane finge que tem medo de Lua, ela vai e até apanha do Garrett. Aliás, praticamente todos esses animes têm algum homem batendo em mulher, né? Enfim, tem lá no Silent Witch, tem aqui também, isso. Eu já tinha lido um mangá antes em que a mocinha também apanha do mocinho e eu estou com baixa tolerância a essas coisas. Mas, enfim, principalmente quando não há muita lógica no que está acontecendo. Lua, desesperada, sai do perímetro do templo e aí ela é atacada por um grupo de homens, né, que primeiro agem daquela forma, mulher, o que você está fazendo no nosso caminho? Batem, né, tentam bater nela, puxam lá pelo cabelo, e aí ela decide mostrar qual é o outro poder que ela tem, que é o poder de infringir ferimentos, né? Então ela encosta a mão no sujeito que a está pegando pelo cabelo, né? Aqueles homens provavelmente iriam violentá-la, e aí ela simplesmente provoca um ferimento muito feio no sujeito, e os sujeitos acabam fugindo e ela jura vingança. O cabelo dela, que era louro, fica azul claro, né? Quase branco, e ela diz que agora ela não vai mais curar ninguém, que agora ela vai ferir as pessoas, né? Que ela vai se vingar de todo mundo que lhe fez mal. Então, santa, vingativa, vilã, que se assume vilã, né? Embora eu duvido que isso aí vai seguir, né? Ela vá ser vilã de verdade, porque a vilã é a Ariane, a Ojo-sama do mal. E apesar de todas as imagens promocionais dela estarem com esse moço aí de cabelo, que está de cabelo rosa, que eu sei pelos resumos que é um príncipe, né, que é o segundo príncipe, não é o príncipe herdeiro, então ele deve querer roubar o trono do irmão, ele vai se tornar o parceiro de crimes de Ariane, né? Inclusive a capa do último volume do mangá são os dois se casando, os dois numa situação de casamento.
Mas ele não aparece no primeiro episódio, ele aparece com uma sombra, né, atrás de uma árvore, observando a cena em que Ariane jura vingança. Tem potencial? Tem potencial. Merecia uma animação decente, porque em termos de história ele parece oferecer mais, né, de expectativas do que Zutaboro, do que Silent Witch, talvez até, mas ele recebeu um investimento muito, muito, muito baixo, tá? Tem scanlation dele, eu acho, como eu falei, até o final, acho que até o capítulo, e eu acho que o final é capítulo 125. Mas os capítulos são curtos, é aquela coisa, né, webcomic, tá? Quinto anime é um movie, tá dentro dessa temporada, estreou no dia 27 de junho. É um filme animado para o cinema da série King of Prism. Nunca assisti nada disso, nunca assistiria nada disso. Meninos cantantes patinadores com muito glitter, com muita cor, e surgiu como um projeto, se não me engano, da Sony no YouTube, de vídeos musicais com essas personagens. Então a gente chega nessa fase, nós temos academias formadas aí por esses garotos que disputam para ver quem vai ser o King of Prism da vez, né? O rei do prisma da vez, e basicamente é isso. Não sei se o anime já está disponível em algum lugar, talvez já tenha legendado para baixar. Também dentro dessa temporada é um outro movie. Veja aqui, esse material é para o público feminino, ele surge, né? Ele surge voltado, uma franquia voltada para o público feminino. Mangá, se tiver, é derivado, mas eu acho que nem mangá tem, é só animação mesmo, tá? É aquilo que o pessoal chama de josei muke, né? Direcionado para o público feminino. Josei quer dizer mulher jovem, né, em japonês, mas que não necessariamente está ligado a alguma demografia de mangá, ou tem novel, etc e tal. E nós vamos ter também um filme animado estreando no dia 29 de agosto, que é o Fujigi no Kuni de Alice to Dive in Wonderland, que é baseado em novel, que é uma espécie, né, de derivado de Alice no País das Maravilhas, em que uma moça do Japão moderno acaba entrando dentro da história da Alice, né, da Alice que a gente conhece. É um anime muito... Tudo que já saiu de imagem é muito bonitinho, o character design é muito bonitinho. Eu acho que deve valer a pena dar uma olhada, mas vai estrear ainda e acho que nem trailer eu achei. Achei imagens. Imagens eu achei várias. Continua nessa temporada o anime de Anne Shirley, né, que é o Anne of the Green Gables, né, que baseado numa série de livros de uma autora canadense, muito famoso, já tiveram, sei lá, inúmeras adaptações. Houve uma animação anterior japonesa, em 1979, que foi um sucesso avassalador, né, da Nippon, que fez outras séries de muito sucesso, derivadas de livros da literatura ocidental, normalmente. Então, Marco, que passou no Brasil, Heidi, que passou no Brasil, adaptaram Little Women, adaptaram muita coisa. Não é propriamente um shoujo ou um josei, mas é josei muke. Tem um mangá que está saindo ligado ao projeto da animação, que é josei. Eu não estou assistindo Anne, né? Falha minha. É uma série que tem 24 episódios. Quem assiste, e a minha amiga Jéssica assiste, ela ama essa série. Houve várias resenhas, inclusive, elogiando muito essa série. Mas o que ela diz é que eles estão correndo muito para dar conta acredito, dos 4 primeiros livros, né, que mostram aí a infância e a juventude da Anne, né, muito rápido. Principalmente o segundo livro já foi, né, esgotado de uma velocidade enorme. Então, assim, quem está assistindo gosta porque é Anne of the Green Gables, mas quem já viu o anime de 79 ou leu os livros, normalmente tem críticas a fazer. Mas é um anime que está sendo muito elogiado, excelente, né, com uma animação muito boa, de qualidade, e que é uma falha minha não estar assistindo, tá? E chegamos a um que não é nem shoujo nem josei, mas poderia ser, que é o Busu ni Hanataba wo, né? Ou April Showers Bring May Flowers. O mangá original, acho que teve 9 volumes, ele terminou em 2022. Né? Em 2022 foi anunciado o anime.
e ficou-se em silêncio por um bom tempo, né, até que finalmente veio a informação de que o anime estrearia nessa temporada. Eu tenho resenhas do mangá, né, uma resenha do início do mangá, dos 2 primeiros volumes do mangá, que na época que eu peguei para ler o que tinha, e depois eu acabei não terminando a leitura. Mas o que eu li eu gostei muito, e esses 2 primeiros episódios, a estreia foi no dia 4 de julho, dão muito boa conta, são muito fiéis ao mangá. Por que eu estou falando que poderia ser josei, poderia ser shoujo? Se estivesse numa revista shoujo, numa revista josei, ninguém veria diferença nenhuma. Está numa revista seinen, né, que é a mesma que publicou Orange, né? Lembram de Orange? Tem programa de Orange, vai aparecer um card aí agora. Orange, que começou na Betsuma, que revista shoujo indiscutível, Betsatsu Margareto, a Ichigo Takano brigou por lá, teve problemas na revista, disse que ia se aposentar, não se aposentou, porque na época Orange era o shoujo mangá mais vendido daquele momento, sucesso de crítica, sucesso de público, e aí ela acaba terminando o mangá numa revista seinen. É nessa revista seinen, nessa mesma revista, que o Busu ni Hanataba Uo foi publicado. A autora desse mangá, é um mangá feito por uma mulher, tinha feito um mangá anterior, eu acho que esse é o segundo mangá dela, que alcançou um relativo sucesso. A protagonista, né, da história é a Tabata, que é uma menina feia, ela não é uma menina bonita, ela é uma menina gorda, não tão gorda, mas gorda, e ela tem um enorme complexo de inferioridade, e ela não tem amigos, nem amigas, e ela se refugia no mundo do shoujo mangá. Então ela lê shoujo mangá e ela joga otome game, onde ela consegue, né, jogando os games, os garotos, né, ficar com os garotos e ser popular, etc. Então a menina que tem uma série de traumas aí. Ela tem pais, né, muito engraçados, são personagens da história, o pai e a mãe, ela é filha única. Tanto o pai quanto a mãe dela acham que ela é a menina mais linda do mundo, né, mais desejável do mundo, e a mãe quer que ela namore o máximo que ela puder com todos os garotos que ela puder, porque afinal de contas ela tem que aproveitar a juventude dela. E já o pai é o sujeito que não quer nem que Tabata fale com garoto nenhum, porque ele acha que a filha dele é tão desejável, tão linda, tão maravilhosa, que vão querer roubar, né, a filha dele a qualquer momento. Ele já fica imaginando Tabata se casando e ele não quer nada disso. Tabata não conhece ninguém nessa nova escola em que ela está fazendo ensino médio. Ela está no primeiro ano do ensino médio. Ela começa a história com 15 anos, mas ela já faz o 16 anos no segundo episódio, e é assim no mangá também. Então ela está nessa escola e ela faz parte do clube de embelezamento, né? Então ela chega muito cedo para colocar flores na sala de aula, tira as flores antigas, coloca as flores novas. E aí ela sempre chega muito cedo para que ninguém saiba que é ela que está fazendo. E aí as flores antigas que ela está tirando, né, que eram lírios do vale, se não me engano, ela pega um raminho daquelas flores, assim, essas aqui ainda estão boas, e ela coloca no cabelo e ela tira uma foto, e ela não se permite usar coisas bonitas, né, coisas fofas, porque ela acha que ela não quer se destacar e ela acha que vai ficar ridículo. E aí quando ela está arrumando, né, tá ali, né, terminando de arrumar as flores e com a flor no cabelo, chega um colega, que é o Eno Yosuke, que é o príncipe da sala, que é esse menino que está com ela. E ele a cumprimenta e ele diz que ela está bonita, e ela não consegue nem falar, e ele sabe o nome dela, o que a deixa muito chocada. E aí ela fica, né, meio que em pânico. Ela acha que ele vai praticar bullying contra ela, ele acha que ele vai contar para a turma inteira e todo mundo vai debochar dela. Ela foge para o banheiro, porque o lugar de esconderijo dela é no banheiro, e no fim das contas o Eno não conta para ninguém, o Eno continua sendo gentil com ela, e o Eno tenta trazer a Tabata para fazer com que ela se sinta bem. Quando ela chega em sala de aula, ele lhe dá um muffin, né, que uma outra colega, que é a Bishojo da turma, né, a menina perfeita, de cabelo perfeito, muito bonitinha, etc., muito kawaii, que é apaixonada por ele, tinha feito bolinhos para a turma inteira. E aí Tabata ganha o bolinho, né, e
E aí a menina fica de olho porque ela quer saber que tipo de interação, né, Tabata está tendo com o Eno. Né? Ela fica de olho em Tabata. Né? Naquele mesmo dia, né, a Tabata quer falar com o Eno para pedir, por favor, não conte para ninguém que você me viu. E ela acaba escrevendo uma carta, mas ela não consegue botar a carta dentro do armário do garoto. E o que acontece é que o próprio Eno chega e aí eles conversam de novo. E aí passa o Tetsuo, que é um dos amigos dele, que é um menino atleta, né? É o atleta da turma. A Tabata acaba pedindo licença, sai correndo, etc. Deixa o Eno e o Tetsuo ali, e o Tetsuo pergunta qual é o nome dela, e ele fala, é Hana Tabata, né? Nossa colega de turma. Eu nem sabia que nós tínhamos gente assim na nossa turma. Então, Tabata é invisível e ficaria invisível, né? E naquele mesmo dia ela teria atividades lá do clube, né? Porque o clube de embelezamento é responsável também por cuidar do jardim da escola, dos vários canteiros. E as representantes, ou os representantes, que é garotos também no clube, de duas turmas deveriam trabalhar juntos para fazer lá os canteiros. E é um trabalho duro, né? Tem que pegar saco de areia, de terra, né? Tem que plantar tudo. Então, a Tabata, ela tinha falado, né? Tinha encontrado com a menina da outra turma, que seria seu par naquela tarefa, mas ela não sabia que a tarefa seria naquele dia. E a menina tinha dito, você poderia ir na reunião e me dizer depois o que aconteceu, porque eu tenho uma emergência que eu preciso cuidar. E aí a Tabata fica lá sozinha cuidando, né, do canteiro, e é um trabalho muito duro. Só que o Eno tinha ouvido as duas meninas, essa menina que falou com Tabata e uma outra conversando. Você não vai ficar? Não vou ficar. Eu pedi para aquela gorda da outra turma cuidar, fazer a minha parte. Mas é muita coisa para ela. Ela se vira, não tem problema, eu é que não vou ficar aqui. E aí o Eno, muito gentil, muito bom menino, muito príncipe, vai lá, né? E se oferece para ajudar a Tabata. A Tabata fica desesperada, né, de estar perto dele, etc e tal. Ele ajuda ela no trabalho. Depois eles passam numa loja de conveniência, ela está com fome. E ele quer pagar o lanche para ela não deixa. Aí ele termina de comprar o que ele tem que comprar e ele compra alguma coisa para ela. Só que a Tabata compra um monte de coisas, né? Porque ela não sabia de que ele gostava, e dá um saco, né, de tudo quanto é doce, lanchinho, para que ele, né, para compensá-lo. Os dois conversam, né, se despedem. De longe a menina, né, que fez os bolinhos, os muffins, ela está observando e ela vê o Eno botar a mão no ombro de Tabata. E no outro dia ela vai perguntar para Tabata se eles são namorados, arranja um jeito de levar Tabata lá pro boliche junto com o grupo, e ela vai, ela participa, e a menina, ela na verdade está de olho em Tabata, né? Como eu avancei na leitura desse mangá lá atrás, eu sei que talvez, né, a intenção da menina fosse queimar a Tabata, mas no final das contas as duas vão se tornar amigas, né? A coisa começa a se desenvolver daqui a pouco, né? Apesar das intenções da menina a princípio não serem boas. É uma dinâmica que a gente já viu em séries como Karekano lá atrás, que aconteceu, por exemplo, em Skip and Loafer, que é outra série que poderia ser shoujo, poderia ser josei, mas está numa revista seinen, está sendo lançado pela JBC, né? Em que você tem uma menina que é trazida para o grupo. Só que em Skip and Loafer, a protagonista é a menina caipira, que a Tabata é a menina tímida, introvertida, com fobia social, com baixa autoestima, e que se agride, né? Ela bate, ela dá tapas no próprio rosto, né? Quando ela está nervosa, ansiosa, que numa situação normal, mais realista, provavelmente ela iria se mutilar, né? Ela iria se machucar, mas o anime e o mangá não chegam nesse ponto. E no segundo episódio nós temos o aniversário de Tabata, né? Tabata vai com os pais a um restaurante, que eles vão todos os anos, né? E aí o pai e a mãe dizem, você pode pedir o que você quiser, pode comer quanto você quiser, porque afinal é seu aniversário. E ela não sabe que o Eno trabalha ali em part-time naquele restaurante.
E aí Tabata acaba passando, né, por uma situação muito constrangedora, né, porque a mãe dela puxa assunto com o Eno e o Tetsuo chega para comer também, puxa assunto com o Tetsuo, e o pai dela horrorizado, né, que Tabata agora está sendo disputada por dois meninos bonitos e um deles tem uma aparência super viril, super macho e ele não quer que a filha dele esteja nessa situação. Então assim, é um anime engraçado, é um anime cheio de piadinhas, a Tabata é simpática, a gente torce por ela, o Eno é um menino bom, que eu acho que ele não tem nenhum trauma do passado, acho que ele é simplesmente um menino bom, né? Mas eu não terminei de ler o mangá tem 9 volumes, se não me engano, e eu tenho quase certeza que se esse anime fizer sucesso, e deve fazer, esse mangá vai vir para o Brasil como Skip and Loafer veio. Tá? E ainda mais sendo ele curtinho, já está terminado, está fechado. 9 volumes, acabou. Né? Você lê, fica feliz e pronto. Né? Então, eu recomendo muito. Né? Busuni Hanataba wo, né? Que em inglês tem o título de April Showers Bring Mayflowers. Eu acho que também está na Crunchyroll. Por que chuvas de abril trazem flores de maio? Porque o ano letivo no Japão começa em abril, né? E temos toda aquela situação das flores, né? Que a Tabata coloca na turma e o Eno fica fascinadíssimo porque ele nunca estudou numa sala que tivesse flores naturais, então ele agradece muito a ela. Então o Eno é um amorzinho. E desse grupo, né, que são os grupos dos amigos do Eno, né, tem a menina, o Etani, eu acho, mas eu acho que eu estou errando o nome dela. E tem, além do Tetsu, um outro menino, que é o Esugi, que nesse primeiro e segundo episódio a gente não sabe muito dele, mas porque eu avancei no mangá, vou dizer, ele talvez seja a personagem chata da história, porque ele é um menino que durante toda a vida escolar, até o ginásio, ele sofreu bullying, ele era um menino gordinho, ele era um menino feio, e ele se esforçou na transição para, né, o colegial, tipo, né, nos mangás shoujo, né, a minha vida no colegial vai ser totalmente diferente. A Tabata até fala isso, né, que só no shoujo mangá acontece isso, da vida da mocinha mudar totalmente. O Esugi, ele quer, na verdade, isso, né, ele quer criar uma nova persona para ele, e ele emagreceu, ele tem um corte de cabelo moderno, etc. E ele é um dos que não querem a Tabata no grupo, né? Então, assim, nesse primeiro momento, que ainda não apareceu, porque isso deve vir no terceiro, quarto episódio, o Esugi, ele vai tentar afastar a Tabata, porque a Tabata é feia, porque a Tabata não combina com o tipo de pessoa, né, bonita e popular que ele quer. Aí o Eno, ele não é somente popular na turma dele, ele é popular na escola inteira, e ele é amigo de todo mundo conhece ele. Né, e ele conhece até a Tabata, mesmo a Tabata achando que é invisível. Mas, enfim, estreou no dia 4 de julho, o terceiro episódio já deve estar disponível. Eu vou tentar, já que eu estou de férias, vou tentar assistir. Pessoal, eu também parei, né, para comentar algo que eu não comentei no blog, né? Houve Anime Friends semana passada, né? Eu até queria ter feito um programa sobre o painel sobre shoujo da Anime Friends, acabei não fazendo, aí já perdeu o sentido. E houve alguns anúncios, né? Os anúncios que aconteceram foram da MPEG, que é a nova editora, que está com um catálogo muito bom e muito surpreendente, né? Então, uma das séries que eles anunciaram foi o Tommy Game no Heroine de Saikyo ou Survival, né? Não conhecia a série até então, ela é derivada, claro, né, de novel, né, e tem um mangá. Ela tem como protagonista uma menina que descobre que ela é uma personagem de um game e que ela deveria ser, acho que, a princesa desse game, a princesa perfeita, e ela decide que não vai ser princesa coisa nenhuma, que vai ser guerreira. 6 volumes em andamento, então a série está em aberto. Né? Essa é uma das séries que eles anunciaram. A outra série é o Odayaka Kizoku no Kyuka no Suzume. Né? Essa série, também derivada de novel, tem 12 volumes até o momento. Essa série é curiosa porque no Baka Updates, que é o site que eu uso como site de referência, está bloqueada essa série para edição de demografia. E o que eles argumentam é que, apesar da série sair na Comic Corona, na Corona X, né, não, na página da editora não diz se é shoujo, se é shonen, o que é. Gente, se sai numa revista shoujo, é shoujo.
whatever, não vou nem entrar em discussão. Então, a MPEG anunciou 2 shows no mangá e as 2 séries estão em andamento. Mas a história dessa série aqui é a seguinte: a Liesel é um jovem, né, os 2 são homens ali, que amanhece num mundo que parece o seu, mas que ele logo descobre que não é o seu, né? Então o Isekai, num mundo de fantasia, e alguém que veio de um mundo de fantasia para outro mundo de fantasia. Eu acho que é derivado de novel, né? Eu falei que era, mas eu não tenho certeza não. E nessa jornada, nesse novo mundo em que Liesel não sabe onde está, apesar de tudo parecer muito similar ao que ele conhece, ele contrata, né, um aventureiro, um cavaleiro solitário para ser seu guia, até que ele consiga encontrar, né, um lugar onde ele possa viver, onde ele possa continuar sua vida, e ele não se desespera porque ele vê nesse mundo uma possibilidade de aprendizado, uma possibilidade de criar e por aí vai, né? Então a pessoa assim, estou num novo mundo, vou aproveitar este novo mundo. Lá no Back Update também tem uma informação de que a autora, né, a autora original, e eu acho realmente que veio de novel, ela fez questão em fazer um post no seu blog, ou seja lá o que for, explicando que apesar de só ter macho nessa história e do personagem protagonista fazer muitas amizades com outros garotos, não há nada de romântico envolvido. Então, se você tem uma autora que vem a público para tentar convencer as leitoras, né? Porque são mulheres, principalmente quando lê esse negócio aqui, que na verdade é só amizade, é porque efetivamente a coisa deve ser muito bandeirosa. Não olhei nada desse mangá, não tenho particularmente vontade de olhar, mas a MPEG lançou, né? Fez o anúncio dessas 2 séries. A New Pop também anunciou uma série que já está terminada, né? Takeoshi Girl, né? Em português vai Fuja Comigo, Garota, né? Essa série ela foi publicada na versão digital da revista Kiss, que é a Hatsu Kiss, né? Revista da Kodansha, portanto. E conta a história de 2 meninas, a Midori e a Maki, que são apaixonadas no colégio, só que a Midori vai romper o romance com a Maki, dizendo que elas já estão velhas demais para ficarem namorando meninas no colégio. E aí lembrar, né, de toda uma situação de ambiente, não sei se a escola é uma escola feminina, de ambientes que normalmente, né, são homogêneos e que há todo um gênero literário que vem lá do início do século, né, as Hana Monogatari, né, que retratam esse amor puro entre meninas no colégio, onde só havia meninas, e que antecede a saída para um mundo que é hostil com as mulheres e no qual elas muitas vezes são encaminhadas para casamentos arranjados pelas famílias, casamentos sem amor, e elas guardam no coração aquele amor puro que elas viveram lá na adolescência, né? Enfim, basicamente é isso aí a estrutura das Hana Monogatari, que eram romances, etc. Mas, enfim, a New Pop tem toda uma linha, né, de mangás e que retratam o amor entre mulheres, entre meninas, que a gente chama de Yuri. Yuri não é demografia porque você tem muito poucas revistas Yuri no Japão, você tem selos, e Yuri é publicado em todas as demografias. Você tem Shoujo Yuri, Josei Yuri, Shonen Yuri, Seinen Yuri, enfim, então demografia ainda não é. A história então é essa. Maki e Midori, né, eram apaixonadas uma pela outra no colégio. Midori rompe esse namoro, ou o que quer que seja, com Maki, dizendo que elas estão velhas demais para essas coisas. 10 anos se passam, Maki não consegue superar esse amor, né, de adolescência, e ela reencontra Midori e descobre que Midori também continua apaixonada por ela, apesar da Midori estar com um casamento marcado, apesar de Midori dizer que ama o futuro noivo e ficar falando dele para Maki. Então, esse é o ponto de partida da história. Acredito que eu vá comprar essa série, acho que vale a pena dar uma olhada, ou pelo menos eu vou dar uma olhada nela. E, enfim, né, foi o que foi anunciado de Shoujo, Josei, né, Josei Yuri, na Anime Friends. Os outros anúncios são mangás de outras demografias, a não ser que eu tenha perdido alguma coisa. Se eu perdi, por favor, me avise. Agora, coisas chatas, né? O Atashi no Shawasena Kekon, da Panini, né, que a Panini anunciou, sabe-se lá quanto tempo atrás, foi adiado mais uma vez. Agora, aparentemente,
sairá em agosto, mas acho que já é o quarto adiamento, a previsão anterior era novembro. Perderam o timing do anime passando, da segunda temporada, e eu realmente não estou, né, acreditando que vai sair em agosto. Eu comprei em pré-venda no Amazon, vou ter que ver se ainda está ativo lá, se eu preciso cancelar, pedir de novo, o que quer que seja, mas é algo que me irrita muito, muito, muito mesmo, porque a Panini não dá explicação, só vai empurrando. Então a Panini já lançou vários materiais, vários outros mangás antes, que são shoujo, etc. Strobe Edge, por exemplo, foi anunciado, saiu. E nada, né? Nada de aparecer o Atashi no Shell Asena Kekon e eles ficam empurrando. Não há justificativa, se a editora nunca tornou pública, então o que eu posso dizer? Tem que reclamar e falar, desrespeito com o consumidor, porque o consumidor estava contando com a série. Como eu já falei em algum momento, em algum programa, mais uma vez, eu acho que não é uma boa o licenciamento desse mangá. Não agora. Seria muito melhor lançarem as novels. Por quê? Eu tenho toda uma playlist de Watashi no Shell Asena Kekon, vai aparecer. Por que eu acho melhor? Porque o mangá vai caminhando a passos de tartaruga. A Rito Kosaka, que é a autora do mangá, que assina o mangá, ela já botou o mangá em hiato. Então, somente agora, no Japão, está saindo o volume que fecha a segunda novel. Para vocês terem uma ideia, a primeira temporada de anime cobriu a novel 1 e 2, a segunda temporada correu lá e foi da novel 3, 4, 5 e 6. Então, assim, essa mulher vai ficar produzindo esse mangá por quanto tempo? Ela vai terminar a história? Não sei. Então, assim, se o mangá saísse, primeiro volume em novembro passado, como estava previsto, e ele fosse sair a cada 2 meses, que seria, né, aceitável, a Panini já estaria chegando na edição japonesa. Então, assim, não sei se de repente é por isso o atraso, estão querendo juntar mais volume no Japão, mas o fato é que a Panini não explica os atrasos. Não explica os atrasos. E saiu finalmente, né, no nosso mercado, chegou o primeiro volume de Nodame Cantabile, da MPEG. Já tem muitas resenhas desse primeiro volume online, muitas resenhas. Não tem a minha, porque, embora eu tenha feito assinatura, o meu volume não chegou, né? E a previsão dos Correios é no dia 21. Então, só no dia 21, talvez esteja chegando aqui, se o carteiro não botar, não colocar lá que eu tenho que ir buscar na agência, porque não tinha ninguém em casa, embora vá haver gente em casa, né? Que eu estou de férias, eu estou por aqui, né? Professor tem férias junto com os alunos, enfim. Então, eu estou em casa boa parte do tempo, mas, né, vai que. Então, eu fiquei chateada, né, da data tardia, porque se eu comprasse no Amazon hoje, provavelmente estaria na minha mão amanhã, se eu comprasse sem assinatura. E eu fiz a assinatura logo que anunciaram o mangá dos 6, né, serão 12 números? Acho que são 12. Da primeira leva, né, eu não assinei a série completa, porque eu fiquei pensando, né, vai que dá ruim, vai que... Então, eu não li nenhuma das resenhas que foram feitas, não porque eu não queira saber a história eu conheço de trás para frente, frente para trás. O que eu não quero saber, né, por outros, são as considerações a respeito de tradução, a respeito de coisas que eu quero observar. Então, sim, vale a pena comprar Nodame Cantabile? Vale. Procurem resenhas e vejam o que as pessoas estão falando, né, em sites que são sites de qualidade, tá? O J-Box tem resenha de Nodame Cantabile, então procure essas resenhas, deem uma olhada e vejam em qual pé está, o que as pessoas estão falando, tá? As capas do Nodame Cantabile aqui do Brasil são as capas comemorativas, né, da edição, que foi a edição de aniversário de 10 anos do fechamento do mangá, se não me engano, né? Só uma informação que eu não fui checar, mas eu falei disso no blog quando lançaram. Então são as capas novas, né? Nodame continua sendo uma série muito amada no Japão. E o anime e o dorama, acho que o dorama e o anime, o dorama com certeza estão na Netflix, para quem quiser assistir. Eu adoro o dorama de Nodame, gosto mais do dorama do que do anime, que é muito fiel ao mangá, mas eu acho que o dorama é maravilhoso, né? É uma coisa que eu amo muito, gosto muito do dorama de Nodame. Então, assim,
tá no mercado, vou deixar o link para o Amazon, assim, todos os mangás que estejam lá no Amazon, que eu comentei, na verdade, no Dami, eu vou deixar o link, então se você comprar pelo link que eu deixei, você ajuda o Shoujo Café e o ShoujoCast de alguma forma, tá? Então, eu agradeço. E agora, já caminhando para o final, né, eu queria comentar um mangá que eu li, e eu tô falando muito, é porque ficamos muito tempo sem gravar, né, que é o Tamaki e Amani, ou Tamaki to Amani, né? Que é da Fumi Yoshinaga. Botei até de cabeça para baixo, assim, tá correto. A Fumi Yoshinaga é uma das mangakas que eu mais gosto, deveria já ter feito um programa especial sobre ela. É a mangaka de Ooko, para quem lembra, né? Fiz programa de Ooko, mais de um programa, aliás, né? Porque teve o anime da Netflix, teve o dorama novo, enfim. E o Tamaki Amani, é o primeiro josei da Josei, em revista Josei, da Fumi Yoshinaga. É um volume só, né? São nos Estados Unidos agora, no mês passado, mês atrasado. Foi indicado ao 17º Manga Taisho Awards, foi indicado ao Tezuka Awards de 2024, então foi um volume muito reconhecido. E é uma obra muito madura da Fumi Yoshinaga. Então, assim, acompanhar a carreira dessa autora, e eu tenho resenhas de outros mangás dela lá no Shoujo Café, e eu acompanho, tenho vários mangás dela aqui em casa, que saíram nos Estados Unidos, a gente acompanha tanto a evolução do traço dela, que continua nos mesmos padrões, né, mas um traço mais firme naquilo que ela quer passar, né? Eu até brinco, não é mais firme, mas o traço dela é fininho mesmo, como vocês veem aí. O traço, a evolução do traço, mas o amadurecimento das histórias que ela faz, né? E eu não estou com isso fazendo pouco caso dos primeiros mangás dela, porque a Fumi Yoshinaga vem do BL, né? Ela fazia doujinshi, ela fazia mangás boys love, né? De romances entre garotos, ela se projeta assim, e depois ela começa a produzir mangás que não necessariamente são BL, né? Embora o mangá, né, o mangá dela que está em publicação, o mangá longo dela, é o mangá seinen que mostra lá um casal de homens, né, que convivem e o dia a dia deles, né, um slice of life, por assim dizer, né? Mas enfim, Tamaki Amani, quando ele foi anunciado, eu imaginei que ele fosse uma série mais longa, mesmo que não muito longa, e é uma coletânea de 5 histórias. Só que qualquer resenha que vocês pegarem, e eu não fiz a resenha ainda para o Shoujo Café dele, né, eu deixei para falar aqui, vocês vão ver, né, que Tamaki Amani normalmente só tem a primeira história colocada na resenha. Então você tem uma família, pai, mãe e uma menina, filha, que está terminando o ginasial, então ela tem uns 14 anos, 15 anos, que a mãe está voltando para casa, a mãe, e vê a filha beijando outra menina, né, num terreno vazio perto de casa. E ela chega desesperada em casa, ela não quer ser homofóbica, lesbofóbica, né, por assim dizer, mas ela fica preocupadíssima, né, com o que pode estar acontecendo com sua filha, sua criança, e viu beijando aquela menina, e aí ela fala, né, que a menina é uma má influência, e o Tamaki, né, diz que o pai, né, diz que não é por aí, e aí ela se sente culpada porque está falando mal da filha de uma outra pessoa, né, muito japonês. Como é que eu tô, ao criticar essa menina, eu tô criticando os pais dela, né, então é desrespeitoso. E o Tamaki, né, que é o pai, lembra que ele também, né, quando estava no ginasial, ele se apaixonou por um colega, por um outro menino, mas ele nunca confessou esse amor, ele nunca se expressou, né, nunca deu vazão a esse sentimento. A primeira história, então, é essa história dessa família, que tem essa menina, pai e mãe, né? Pai, mãe e filha, mostra a dinâmica familiar, como eles têm uma família em que os papéis de gênero, né, são bem fluidos, então eles dividem as tarefas domésticas, o pai e a mãe, e a menina, inclusive, questiona o pai e a mãe, dizendo que quem tinha que fazer aquele trabalho era a mãe, porque é trabalho de mulher, então o pai muito cabeça fresca, né? O pai explica muito bem como é que é a dinâmica da família e que aquilo é o melhor para a família deles, né? Porque a mãe trabalha, passa mais tempo fora de casa trabalhando, então ele cuida, né, de muitas tarefas domésticas, e a mãe cozinha porque é o que ela gosta mais de fazer e que ela faz muito bem. Então é uma história nesse pé, né?
e que termina, né, essa primeira história com a desilusão amorosa da menina, porque a coleguinha que ela ama vai embora. Ok, tudo bem, a história é redondinha. E aí eu fui perceber que, na verdade, são várias histórias que mostram os desencontros e encontros dessas duas almas, né? Uma história sobre reencarnação. A mangá é sobre reencarnação. Tamaki e Amane em vários momentos do tempo, né? Então, nos nossos dias, que essa história, que é a história 1, na década de 1970, em que Amane é uma mulher adulta que está morrendo de uma doença que não é dita qual é, mas provavelmente é câncer, né? Que acaba travando amizade com um garotinho que vivia numa situação de vulnerabilidade social, com a mãe, que provavelmente foi abandonada pelo marido, que acabava tendo que se prostituir, enfim. E esse menininho também doente, né? Então, duas pessoas condenadas à morte, né? Um menininho bem pequenininho, que deve ter uns 3, 4 anos. Aí essa história na década de 1970, aí se recua para a Segunda Guerra, e aí Tamaki e Amane são o sargento e um soldado, e o sargento consegue impedir que o soldado cometa suicídio, né, que foi seu subalterno. A gente terminou a Segunda Guerra Mundial, eles são sobreviventes, e esse soldado queria se matar porque ele tinha perdido tudo, né? Ele tinha perdido a cafeteria que ele tinha, o negócio, né, de família, que só vai ser dito depois que ele tinha essa cafeteria, mas a filhinha que ele tinha morreu de tifo, e a esposa abandonou a casa, foi embora com outro homem, que era o que ele sabia, então ele queria morrer. Não estou contando a história porque isso é só o iniciozinho dessa história, só o iniciozinho, muita coisa vai acontecer e até surpreendente. De todas as histórias desse livro, é menos triste, é aquela que tem um tom um tom mais, né, menos agridoce, por assim dizer. Aí a gente tem, né, vai ter outro recuo final da Era Meiji. Então são duas meninas que estão na escola, né? Lembrem lá que eu falei da Hana Monogatari. Uma delas tem um akogar imenso, né, pela colega. A colega é da alta nobreza, mas a família está em péssimas condições financeiras. E a outra, né, que é das camadas médias e foi aceita nessa escola, né, porque a escola tinha uma proposta inclusiva, então tinha moças nobres e outras que não eram, porque era um novo Japão que está nascendo. Tem uma condição econômica melhor até que a da colega, que é nobre, e as duas meninas acabam sendo submetidas às exigências da sociedade patriarcal, né, daquela sociedade. Uma delas, que é a menina de classe média, a família tem um restaurante ocidental, né, de comida ocidental, e ela está noiva do rapaz que é o cozinheiro, que é o chefe do restaurante, que é ligeiramente mais velho que ela, mas é um rapaz jovem, e que parece ser um par ideal, né? Um casamento arranjado, mas um par ideal, porque eles se conhecem há muito tempo, então há um afeto entre eles, ou assim a personagem acredita. Já a menina que é nobre, ela acaba sendo vendida pelo pai para um homem que é 24 anos mais velho que ela, viúvo, né, que quer casar com ela, porque quer casar com uma moça da nobreza e ter um filho, né, porque ele não tem nenhum herdeiro. Ele teve filhas, mas ele não teve filhos homens. E aí essa menina, né, sofre muito, né, na adaptação a essa nova vida, né, porque ela vai ser lembrada a todo momento que, apesar de nobre, ela foi vendida, né, e no fim das contas, né, a vida das duas é muito triste, ainda que uma delas, a que pareça mais infeliz, acaba talvez não sendo a mais infeliz dessa história, né? Acabe tendo aí, conquiste a respeitabilidade e a estima, né, do marido, coisa que a outra a gente vai ver que não tinha, né? É a história mais triste de tudo. Eu gostei muito dessa, mas ela é muito triste. E aí a gente tem mais um recuo no tempo e a gente volta ao período Edo. E aí uma história de Amane e Tamaki separados, se amavam desde a juventude, eram de família samurai, mas Amane é casada com outro homem de uma condição superior, de uma nobreza superior. Tamaki se casa também, mas não vemos a esposa dele, e a história é uma história de vingança, porque o marido de Amane descobre, né, desconfia que ela ama Tamaki, então ele vem cobrar satisfações de Tamaki,
diz que bate, né, em Amane, que a pune por ela amar Tamaki. Os dois duelam. Tamaki era um mestre em esgrima e Tamaki acaba matando o marido de Amane e tem que fugir e tem que abandonar a esposa e tem que ir para um lugar onde ele não conhece. E aí, muitos anos depois, Amane vem com o filho adolescente para se vingar. E aí imaginar um adolescente frágil, né, porque é um adolescente frágil, duelando com o mestre de esgrima, e a coisa não vai terminar bem, né? É outra da história muito triste, muito, muito triste. Termina assim, né? Falou assim, não, realmente Fumi Yoshinaga cada vez melhor, escrevendo melhor, oferecendo, mas é um troço que meio que machuca, né? E no finalzinho voltam para a família dos nossos dias, né? E a menina, a filha, perguntando como o pai e a mãe se conheceram, né? E aí a mensagem é: eles sempre se conheceram, eles não se apaixonaram violentamente, eles simplesmente ficaram juntos. E como o Tamaki diz lá na primeira história, né? Ele não imagina viver a vida dele sem aquela mulher. Aquela mulher é a mulher da vida dele, ainda que a união dos dois não tenha sido movida por uma paixão avassaladora. Como em todo o mangá, né, da Fumi Yoshinaga, que sai nos Estados Unidos, né, no final aqui a gente tem muita nota, né, explicando uma série de coisas, né? É um mangá muito rico. Vale a pena ser comprado, vale a pena ser lido. Enfim, tem Scanlation, né? E não é licenciado no Brasil, e não imagino, né, que se trouxerem Fumi Yoshinaga, já deveriam ter trazido, vão começar com esse mangá aqui. Não imagino mesmo. Seria um mangá que, se fosse lançado, talvez ficasse melhor na mão de uma editora que fosse dar, né, um tratamento especial, mas isso encareceria o produto. Talvez não seja o melhor cartão de visita da Fumi Yoshinaga no Brasil, né? Se eu tivesse que começar a lançar Fumi Yoshinaga, ou eu lançaria, né, o mangá seinen dela atual, mas ela não terminou, é o mangá mais longo dela até hoje, então é melhor não, né? Eu começaria com Antique Bakery, que tem anime e que tem dorama, inclusive japonês e coreano, né? Que é um mangá muito divertido, um dos primeiros mangás que ela fez, já não sendo mais BL, já sendo shoujo, ainda que com situações BL dentro dele, porque tá nela, né? É dela, ou então pegaria outra obra, né? Não acho que Tamaki Amane seja a melhor carta de apresentação da Fumi Yoshinaga, não para um público mais amplo, né? E a Ooko está terminado, tem animação, talvez tenha outra temporada de animação, não me surpreenderia se tivesse, de repente. Quem quiser assistir o Ooko, tem na Netflix a animação, eu recomendo, amo essa série, uma das minhas séries favoritas. Caminhando para o final, queria falar de cinema, né? E sugerir 2 filmes. Um filme é O Homem com H, né, que é a cinebiografia do Ney Matogrosso. Cinebiografia musical é um negócio difícil de fazer e ficar realmente bom, né, bom de verdade, não aquela coisa, eu gosto, por exemplo, de Bohemian Rhapsody porque eu gosto do Queen, então ouvir as músicas do Queen me faz ficar feliz, né? Mas eu não vou dizer que aquele filme é bom, né? Eu não vou dizer mesmo. No caso de Homem com H, né, e o diretor e o roteirista é o Esmir Filho, baseado, né, na biografia do próprio Ney Matogrosso, na autobiografia, é um filme excelente. Tá? Eu acho que é a melhor cinebiografia que eu já assisti. Não estou enchendo linguiça, não estou dizendo assim, não, puxando o saco, que é filme brasileiro. Não, nada disso. Nada disso. Né? É um filme muito bom. Foi o primeiro filme que eu assisti que consegue efetivamente casar a música e a ação de uma forma produtiva, porque às vezes a gente está vendo um show do Ney Matogrosso, que é o Jesuíta Barbosa, perfeito, perfeito, perfeito. Jesuíta Barbosa, ele encarna o Ney Matogrosso, então ele está cantando as músicas, e aí a gente vê as cenas da vida dele passando ali, sem palavras, a letra da música nos faz entender tudo aquilo que está acontecendo. Então, um casamento, né, de narrativa cinematográfica e da música, assim,
feita de uma forma brilhante, com um desempenho fantástico do Jesuíta Barbosa, né? Ele treinou muito, ele consegue se sair muito bem. E é um filme muito corajoso, né? E ele mostra, né, que a vida, Ney Matogrosso foi um homem corajoso, né? Um homem com H, nesse sentido, é um homem corajoso, né? Aquele que tem coragem de encarar a vida, de encarar suas escolhas. O filme convence nesse sentido, e é muito interessante como ele trabalha a relação difícil do filho, né, em Mato Grosso, com o pai, que era militar, e como essa relação ela é central na vida do Ney Matogrosso, até porque ele escolheu como seu nome, né, seu nome artístico, o Mato Grosso, que é um sobrenome do pai que ele não tinha, né, que não tinha vindo para ele, né? Essa relação com o pai, a cena em que ele beija o pai pela primeira vez e beija na rua, né, porque o pai nunca tinha sido capaz de expressar esse tipo, né, de sentimento pelos filhos, chegar lá e beijar os filhos. E não achem que isso é um exagero, né? Houve uma geração de homens, né, e que muitas vezes isso não aparece nas ficções mais modernas, que não conseguia abraçar, beijar, acarinhar os filhos, né, que isso os tornaria menos homens. Então, isso é mostrado muito bem no filme. É um filme que mostra muito bem a liberdade sexual da década de 1970 dentro da classe artística do grupo ao qual pertence ali o Ney Matogrosso. Ney Matogrosso, que é uma pessoa que vai ter parceiros homens e mulheres ao longo aí, né, às vezes ao mesmo tempo homens e mulheres, enfim. A grande liberdade sexual da década de 1970 e o horror que foi o HIV na década de 1980 e como o filme vai conseguir colocar muito bem essa transição. Cazuza está no filme, né? Annoying, muito chato, Cazuza, mas ele deveria ser assim, né? Foi um problema na vida do Ney Matogrosso, mais do que qualquer coisa. E é um filme que, aí sim, talvez não seja um filme para todos os públicos, é um filme com muitas cenas de sexo. Nenhuma delas eu vou dizer, é em excesso, nenhuma delas está ali para chocar, elas estão ali ajudando, assim como as músicas, a contar a história. É muito diferente dos filmes do Kleber Mendonça Filho. Eu sei que o Kleber Mendonça Filho é um dos diretores mais insensados do Brasil, foi premiado em Cannes esse ano, vem de vários sucessos, né? Aquários, Bacurau, antes disso Som ao Redor. Assisti tudo isso dele, assisti Recife Frio, gosto de Recife Frio, mas o Kleber Mendonça Filho, ele tem problema. Ele joga cenas de sexo aleatoriamente, cenas de sexo chocantes nos seus filmes, que se elas não estivessem ali, não fariam diferença. Se as cenas de sexo do filme Homem com H não estivessem em Homem com H, fariam diferença para a gente entender o Ney Matogrosso, né? São cenas esteticamente interessantes e são cenas, né, algumas hétero, algumas gays, algumas, né, enfim, né, as orgias que vão ser mostradas. Então, não é um filme para todos os públicos, tem uma classificação indicativa que é 16 anos, mas talvez não agrade a muita gente e você não é uma pessoa ruim se você dizer, olha, eu não gosto desse tipo de filme, etc. Mas, eu digo o seguinte, você vai estar perdendo um grande filme se você não sentar para assistir Homem com H. Vale muito a pena, é muito bem executado mesmo. Um dos melhores filmes brasileiros que eu vi nos últimos tempos, né? Sem dúvida nenhuma. Está na Netflix. E ficou um tempo aí como o primeiro da Netflix no mundo, não só no Brasil. Hoje não está mais, mas estava ali no topo. E em inglês ele se chama Latin Blood, né, por conta do Sangue Latino, que é uma música, né, importantíssima do Ney Matogrosso na época dos Secos e Molhados. Eu admiro muito o Ney Matogrosso, né, pela sua carreira artística, conhecia muito pouco da vida dele, né, fui ler mais assim por conta do filme, etc. É um filme corajoso também, como eu falei, né? Não só o Ney Matogrosso é corajoso, e eu acho fantástico que Ney Matogrosso... É triste, é fantástico, né? E essa tristeza, ela está no filme. E isso eu já sabia antes, né? Que Ney Matogrosso tenha sobrevivido, né? A vários dos seus parceiros que morreram em virtude do HIV, por conta do HIV, e eu tive primos meus que morreram por causa do HIV. O HIV debilita o seu organismo, né? E outras doenças acabam matando a pessoa, né? Ou seja, o câncer, a tuberculose, etc. Então, houve vários casos na minha família. Eu nasci em 76, eu acompanhei várias dessas pessoas, muitos artistas importantes, né, morrendo assim diante dos nossos olhos. E hoje,
Hoje, eu já deveria ter parado de falar disso, e hoje, né, aumenta o número de pessoas contaminadas com HIV, principalmente jovens, porque ninguém mais morre por causa da AIDS. E sim, muita gente vive, né, soropositiva, está vivendo há 40 anos bem, o governo brasileiro provê os remédios, né, para o controle viral e os tratamentos, então o SUS, né, garante isso, mas os jovens estão se descuidando e muitas vezes já descobrem a coisa quando a coisa já está avançada e vão ter muito mais problemas. E o Brasil é um dos países, né, mais avançados no tratamento, no acompanhamento do HIV, eliminou, né, a transmissão vertical de mãe para filho, né, mães que são soropositivas e que tinham as crianças nasciam contaminadas. Isso não acontece mais no Brasil, né? Então o Brasil tem, né, esse mérito, né, de muito tempo, não é desse governo atual, isso é um trabalho longo, né, que vem lá de trás e que o Brasil fez muito bem, né, e a gente hoje está enfrentando um problema mundial, né, e que os países onde o HIV ainda é uma situação difícil, porque o Trump, ao assumir, suspendeu as pesquisas que eram feitas nos Estados Unidos, estavam muito avançadas nas universidades americanas, o patrocínio estatal, para o desenvolvimento de uma vacina contra o HIV. Então a gente vive essa situação hoje por conta, né, desse governo norte-americano irresponsável e que nesse momento que eu estou gravando está numa ofensiva imperialista contra o Brasil. Eu acho que quem não entendia o que significava a palavra imperialismo agora entende, tá? E vamos continuar com o cinema, estou terminando, prometo. Na semana passada, na quinta-feira, eu assisti Homem de Aço no cinema, né, o filme do Super-Homem, né, que é Super-Homem, Homem de Aço, que é Super-Homem, do James Gunn, né, eu fui, né, ao único cinema em Brasília que tinha sessões legendadas, né, mais próximos de mim, à tarde, então fui lá assistir o filme. Enfim, é um filme muito bom, né? Não é um filme excepcional, mas é um filme muito bom. É um filme que vai trazer um super-homem otimista, que usa cores, que assume aí, né, uma roupagem, né, que é uma roupagem do super-homem, das suas origens lá atrás, compassivo, que se preocupa, né, com todo tipo de vida, né? Parece ridículo, mas ele vai se preocupar em salvar o esquilinho, né? A criança, o esquilinho, todo mundo vai salvar. Um super-homem que não é tão forte, não é tão invencível, né? Aquela coisa do super-homem invencível, porque quanto mais invencível, quanto mais forte for o seu herói, maior vai ter que ser a ameaça que você vai ter que criar, né? É um filme em que o super-homem é apresentado como ele é, né? Como um imigrante, né? Um imigrante legal, um imigrante não documentado, e legal, né, porque os pais dele, né, falsificaram, né, o seu certificado, provavelmente de nascimento, quando ele cai na Terra. E é um filme que ele não se preocupa em contar as origens do super-homem. Aparece um letreiramento irritante no início, eu não gosto de letreiramento, já falei disso em outras vezes que eu falei de filme, mas nós já começamos com o super-homem perdendo sua primeira batalha, né? A gente vai entender por qual motivo ele perdeu essa primeira batalha mais adiante. É introduzido o Krypto, né, que é o cachorro. Então eu sei, por exemplo, meu marido jamais assistiria esse filme. Eu acho que naquela primeira cena em que aparece o Krypto, ele iria embora. Eu achei o Krypto irritante no início, mas você vai se acostumando e você vê que o cachorro tem uma função na história. Precisava estar lá? Não precisava, mas tem uma função, um cachorro fofo. Eu gosto de cachorro, então para mim não é um problema. O filme apresenta, né, a nova Liga da Justiça, que é chamada de Gangue da Justiça, traz o 2, né, Lanternas Verdes. Não sei se eles vão fazer um filme da Liga da Justiça, o Senhor Incrível, Lanterna Verde e a Mulher Gavião, né? E faz aí o contraste entre o super-homem e um tipo de super-herói. Eles são outro tipo de super-herói, né? Nem todos os super-heróis vão agir da mesma maneira, vão ter as mesmas preocupações. A Lois Lane é muito boa nesse filme. Ela não é a mocinha que precisa ser salva o tempo inteiro, mas ela não é aquele tipo de mulher forte, né, que as pessoas confundem com mulher feminista, né, chata, que não quer ajuda, que não quer diálogo, que pode resolver tudo sozinha. Então, é uma personagem que também é gostável. Os dois são muito bonitos, o David Corenswet Sweat, né, e a Rachel Brosnahan. Os dois são muito bonitos.
Combinam muito bem juntos, já são um casal quando começa a história, ainda que a coisa não seja pública, então também não tem que se explicar como é que os dois chegaram, ficaram juntos, não se preocupa com isso, e para mim está muito bem, né? É, o pessoal, né, há quem diga que dentro do filme está sendo representado há uma guerra no filme, né? A guerra entre Israel contra os palestinos. Não é isso que está lá, desculpem, né? É algo que lembra muito mais a invasão da Rússia à Ucrânia, se passa no leste europeu, inclusive, aquela guerra. É dito isso, o que torna ridículo, porque é uma das partes ruins do filme, que o povo que está sendo lá atacado, né? O país tem um nome que sugere algo indiano, paquistanês indiano, o povo é um povo marrom, né? Eles estão no leste europeu, estão na Europa Oriental, e como é que aquele povo tem aquela aparência, lutando contra forças militares armadas pelo Lex Luthor, que é o excelente Nicholas Hoult, armado pelo Lex Luthor e lutando contra o Lex Luthor com paus, pedras e peixeiras. Então achei essa parte ridícula, mas o filme, né? O filme é bom, né? Apesar desses momentos problemáticos, né? Fiquem atentos à moça, que é até uma atriz portuguesa, né, que faz a namorada do Luthor. Ela tem uma importância na história muito interessante. E algo que o filme, né, para mim, deixa transparecer é que o Luthor ali não tem motivo, né, não fica muito claro, né, o que ele quer em relação ao Super-Homem. Há uma questão de xenofobia que é colocada em evidência, né? O Nicholas Hoult odeia o Super-Homem, que o Super-Homem não é desse mundo, sim. Mas eu acho que poucas vezes eu vi, né, um desejo reprimido tão bem representado num filme quanto o sentimento que o Luthor tem pelo Super-Homem. Ali a questão é uma questão mesmo de paixão recolhida. Vocês assistam o filme, vocês me digam se eu estou certo ou não. E, apesar das críticas feitas a este Super-Homem, né, nos Estados Unidos, principalmente pela extrema-direita, né, que ele seria o super woke, eles estão usando esse termo, esse Super-Homem ele incorpora os valores que são os valores conservadores de verdade, né, inclusive de dar valor à vida, direitos humanos. Ele vem de uma família tradicional, pai, mãe e filho, né? E as cenas do Super-Homem com os pais são muito boas, né? Os pais dele são muito legais, né? Os dois velhinhos são velhinhos, não são jovens, né? Tão jovens quanto outros filmes têm colocado. É um sujeito, né, hétero, né? Enfim, né? O Luthor não vai tirar a casquinha dele, ele nem vai perceber o que está acontecendo, né? Que ama lá a Lois Lane, que os dois estão bem. Então, assim, é bem legal, né? Bem executadinho o filme. Eu espero que tenha continuação. Rendeu muito bem nos Estados Unidos, a bilheteria foi excelente. No Brasil também foi, mas em outros países não foi, né? Então, assim, foi muito bem nos Estados Unidos, foi muito bem no Brasil, mas em mercados que são mercados importantes para os Estados Unidos hoje, como a China, não foi bem. E não foi bem por qual motivo, né? Uma resistência aos Estados Unidos, né? Uma aversão ao Super-Homem, porque Jurassic World, né, que veio antes, fez uma bilheteria absurda na China, né? E eu jamais assistiria, eu nunca assisti na vida um filme de Jurassic, dessa franquia Jurassic Park, né? Quando saiu o primeiro eu já era adulta, então nunca me atraiu e eu nunca assisti nada, né? Mas é algo que está dando dinheiro, né? Como Fórmula 1 surpreendeu e está dando dinheiro. Mas o filme do Super-Homem é um filme que merece ser assistido, tem muitas qualidades, tem 2 cenas pós-crédito. A última delas, eu não acho que vale a pena ficar tanto tempo esperando por ela, não vai enriquecer a tua vida, né, você ficar lá, mas a primeira é fofinha, então vale a pena. E eu não achava nas fotos o ator, né, o David Corenswet, bonito, mas ele está muito bonito no filme, é um homem muito bonito, é o mais alto ator que já fez o Super-Homem, né, tem 1,93 m, os outros tinham 1,88 m, coisa assim. Mas, é claro, ele não é, né, é muito diferente, é um tipo de beleza muito diferente daquela beleza perfeita, né, do Christopher Reeve, né, aquela beleza imaculada do Christopher Reeve, é muito diferente do tipo de beleza esculpida em academia do Henry Cavill, né, que eu acho um homem, né, muito bonito, mas que bom que a gente tem um Super-Homem agora
mais humano e colorido. Cor é importante, gente. Cor é importante, tá? A mensagem, o otimismo também se passa pela cor, aquela coisa sombria, escura, etc. Isso daí tem que ser exorcizado do cinema, da TV, de tudo quanto é lugar. Eu acho péssimo. E chegamos ao final do ShoujoCast. Não faço ideia do tamanho do programa, né? Vou colocar a minutagem, sempre coloco, né? E esse programa até fica fácil colocar a minutagem, porque eu vou falando de série a série, então é tranquilo fazer isso. Dá trabalho, mas é tranquilo fazer isso. Agradeço a todos que chegaram até agora, né? Até aqui o final, né? Muito obrigada por terem assistido. Há uma série de outros programas que vocês possam assistir. Vou tentar gravar pelo menos mais 2 programas nas férias, né, para compensar um pouquinho, né? Não sei se eu vou conseguir. Tem que ter ideias para gravar alguma coisa. Aceito sugestões. Também não digo que eu vá conseguir levar adiante as sugestões de vocês, mas aceito, né, sugestões e agradeço as sugestões. Se você gostou do programa, deixa o seu like. Se você não gostou, deixa o dislike. Também gera engajamento. Se puder comentar o programa, obrigada. Se qualquer comentário ajuda também no engajamento, é um canal pequeno, gostaria que ele crescesse mais, mas eu também tenho que fazer minha parte. Às vezes eu não faço a minha parte. Ficar um mês sem postar vídeo não é fazer a sua parte. Então, muito obrigada mesmo por estarem até aqui. Vamos combinar um comentário padrão, caso você tenha chegado até esse momento e não tenha nada para comentar, mas queira deixar um comentário de engajamento. Coloque, então, o frio chegou, porque tá frio no Brasil inteiro. Tá frio em Brasília, tá frio no Rio, tá frio em São Paulo. Você escreve lá, o frio chegou. Tá frio onde você está, né? Porque eu sei que nos lugares que eu falei está frio, tá? E tem ainda uma caixinha de perguntas aberta lá no meu Instagram. Todas as minhas redes sociais aparecem aí. Se vocês quiserem deixar alguma pergunta para que eu possa gravar um outro futuro programa de perguntas, um deles eu já gravei, é um convite. Passem lá e deixem um comentário de vocês. E é isso. Até o próximo programa. Tchau, tchau para vocês.